Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Aqui é a Lilane e esse vídeo é como perder o medo de dirigir. E aí, para eu te explicar como você vai perder o seu medo, eu preciso contar como que eu perdi o meu. Então, a minha história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês, né? Desde quando eu decidi mesmo dirigir, eu acho que eu tomei essa decisão muito antes de eu me matricular na autoescola, no CFC, muito antes disso, eu já tinha tomado a decisão de dirigir. Eu sempre gostei de carros, eu fui uma criança que meu pai dava carrinhos de presente, uma jovem que sonhava muito dirigindo, essa menina que prestou vestibular para desenho industrial, que queria ser design de carros, para a mulher que de repente se viu com medo de dirigir. Eu achei que fosse um processo fácil, simples, eu ia chegar lá, fazer a prova, fazer os exames e estava tudo certo, eu ia aprender, comprar meu carro e ia dirigir para todo lugar. Só que eu não sabia tudo que eu ia passar, a jornada contra o medo que eu ia viver e estaria aqui falando para vocês, explicando como vencer o medo e ajudando tantas mulheres a vencer o medo de dirigir. Então, como tudo começou, né? Em 2022 foi o ano que eu decidi que eu iria tirar minha habilitação, que eu iria dirigir, que eu iria comprar meu carro. Contudo, aconteceu a metade. Eu tirei minha habilitação. Não foi um processo tão simples. Eu passei por algumas frustrações na autoescola. Precisei trocar de autoescola. Eu reprovei algumas vezes até eu conseguir passar. Eu me frustrei com o professor que gritou comigo. Quase bati o carro e o professor gritou na hora, né? Então não foi algo muito legal, mas assim, eu recebi um certo preparo, né, para dirigir. Não foi algo que eu saí assim, nossa, você saiu de lá sem saber nem ligar o carro? Não. Eu saí de lá dirigindo, mas com certo receio, né, um pouco preocupada porque o trajeto, o percurso é totalmente diferente. Eu dirigi pouquíssimas vezes em avenidas, peguei alguns faróis, então eu não tinha prática. O único contato com o carro na minha vida foi ali na autoescola, eu nunca tive ninguém para me ensinar antes. Então antes de 2022 eu nunca tinha entrado num carro e falado, olha, Elaine, liga, embreagem, freio, acelerador, esse aqui é o câmbio, esse aqui são as marchas, então não tive nada disso. Após eu tirar minha habilitação, passou-se um tempo, Deus me abençoou, consegui comprar meu carro, ai glória a Deus, aleluia, e aí depois disso minha mãe me convenceu que eu iria até o mercado, e aí foi a saga, ralei o carro no caminho, e aí eu chorei, fiquei bem frustrada, e minha mãe, graças a Deus, me abraçou, me consolou, me ajudou bastante, me deu muito apoio, me deu muita força. Só que tudo aquilo fez com que o meu irmão, meu pai, a família ficasse de olho, falou, não, Elaine, você precisa buscar ajuda, você precisa treinar. E eu falei, ai meu Deus, voltar para outra escola, mas não foi tão legal a minha experiência lá. E aí eu busquei na internet e descobri um curso totalmente online para fazer. E aí esse curso tinha técnicas, direção para ir treinando e eu comecei a treinar. Nos dias que eu trabalhava de home office, na hora do almoço, comia rapidinho, pegava minha mãe e ia treinar aqui no bairro, dando voltinhas. Só que esses treinos, né, eu passei mais ou menos um mês e meio treinando, me ajudaram, mas não era o suficiente para eu pegar a radial, a 23, pegar a marginal, Tietê, nada disso me preparou para dirigir num trânsito pesado, dirigir à noite, nada disso tinha me preparado. Aí não resolveu para mim. E aí foi que eu decidi ter aulas práticas. As aulas, né, tinha comprado um pacote de 8 aulas. Quando eu tava chegando ao final, eu tava ficando meio frustrada, porque eu falei, caramba, eu tô aqui fazendo essas aulas, mas eu ainda não atingi meu objetivo, que é sair da minha casa e ir até o meu trabalho, dirigindo e aprender, né, como entrar lá na garagem, no estacionamento, que tinha rampa, tinha alguns desafios, né, uma colega minha falou, olha, Elaine, eu vim até aqui com uma instrutora e ela entrou comigo no estacionamento, então eu acho que é uma boa, nossa, ela me deu essa dica e me ajudou muito.
E aí eu fui com esse professor, ele veio até a minha casa e foi comigo até o meu trabalho, né? Eu fui dirigindo todo o caminho. E aí na volta eu percebi ele um pouco relaxado, assim, ele sentou assim na cadeira, eu falei, eu acho que eu tô bem. Só que tudo isso ainda não foi o suficiente pra mim, eu ainda me sentia temerosa. E eu lembro que no dia antes de eu dirigir sozinha pela primeira vez, porque até então eu dirigi ou com a minha mãe ou com esse professor. No dia anterior, eu fui ainda com um colega que eu pagava para ele me levar até o meu trabalho, para ver o caminho, e nesse dia choveu e ele me avisou que ele não poderia me buscar. E eu lembro que eu comecei a chorar. Eu fiquei triste, eu falei, caramba, eu já consigo, eu já posso dirigir e eu ainda não estou dirigindo. Eu ainda não vim para o meu trabalho, ainda estou dependendo dos outros. E ali eu fiquei bem frustrada, chorei, minha amiga me consolou, falou, não, Lilane, você está vencendo o processo, você está lutando contra isso. Precisei chamar um outro aplicativo. E aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, porque no dia seguinte, eu falei, não, no dia seguinte eu vou. Não, agora eu vou. Agora eu vou. Agora é pra valer. Dessa vez é pra valer. Eu tava escovando os dentes antes de dormir. E aí eu vi no meu ouvido assim, ó. Eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei trancas de ferro. Eu ouvi a voz do Senhor no meu ouvido. Aquela voz falando esse versículo para mim fez com que eu começasse a chorar e sentisse a presença de Deus e sentisse uma paz no meu coração, sentisse uma segurança. E ali aquela noite eu dormi tranquila e no dia seguinte eu acordei bem cedo. E foi a primeira vez que eu fui dirigir sozinha. Um dia eu fui até o trabalho sozinha, voltei à noite sozinha. Eu nunca fiz aula com ninguém, né? Nem na autoescola, nem com esse professor que eu contratei. Foi a primeira vez que eu dirigi um caminho longo com um trânsito pesado, sozinha, com Deus ali do meu lado. Eu consegui voltar. Nossa, para mim foi a minha primeira vitória, eu fiquei muito feliz. Mas eu vi realmente as mãos de Deus me dando segurança, me dando força. Eu acho que se eu não tivesse ouvido aquela voz no meu ouvido falando esse versículo, falando que Ele iria adiante de mim. Então eu quero declarar isso para você. Confia que Deus vai adiante de você. Ele vai com você, mas especialmente Ele vai à sua frente. E Ele vai endireitando tudo para você passar. E era isso que eu precisava. Eu precisava acreditar que eu ia voltar de forma tranquila, que nada ia acontecer comigo, que eu ia voltar bem, que eu não ia bater, que eu não ia me machucar, que eu não ia machucar ninguém, porque eu acho que boa parte do medo, e eu já recebi várias caixinhas de mulheres falando pra mim, Lilane, eu tenho medo de poder machucar alguém, e era o mesmo medo que eu tinha, o medo de machucar alguma pessoa, de fazer um mal a alguém. Nesse ano, depois de tudo isso, em setembro de 2023, setembro, outubro de 2023, né, depois disso eu ainda comecei a sentir ansiedade, eu não dormia à noite, eu tinha pesadelos, eu tentava me sabotar. No dia seguinte, às vezes, eu passava mal e não ia para o trabalho. Deus começou a trabalhar comigo nesse sentido para ir me forçando, porque eu evitava ir. Eu ia para alguns lugares, já sabia que eu conseguia ir para o meu trabalho, mas eu ainda sentia muito medo, eu sentia uma trava muito forte, um peso sobre mim, uma coisa me segurando e me impedindo. Não sei se você já se sentiu assim, parece que você não consegue, você sabe que você é capaz, mas você não se sente capaz, não se sente na coragem, acha que para você não vai dar certo. E era a mesma coisa que eu sentia. Comecei a estudar todas as técnicas de direção, todas as técnicas possíveis, perguntava, pedia ajuda, tá, mas tal situação, o que eu faço? E eu falei, não, vou assistir todas as aulas, vou esse curso. E eu fui em busca de todas as técnicas possíveis, só que todas as técnicas de direção, elas não conseguiam trabalhar dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu emocional, dentro de quem eu sou, para me libertar daquele sentimento que me aprisionava com medo. A busca por vencer o medo de dirigir, eu acabei descobrindo que existia um buraco muito grande dentro de mim.
Existiam pontos e lacunas abertas que não era só o medo de dirigir, eram coisas que eu precisava cuidar na minha vida, que eu precisava trabalhar. Teve um dia que eu falei, não, peraí. Lilane, quem é você? Como que tá a sua vida? As coisas realmente estão bem? As coisas não estavam bem na igreja, eu precisei buscar uma outra igreja para eu ir. As coisas não estavam bem no meu trabalho. As coisas não estavam bem na minha vida sentimental, porque eu estava com conversas com uma pessoa que não queria o meu bem, mas alimentava a minha carência com mensagens, com elogios, com conversas que faziam bem, mas de repente eu estava ali presa naquele laço, naquela situação, e tudo aquilo envolvendo o medo. E aí eu comecei uma jornada para mudar a minha vida. Eu falei, não, peraí, tá tudo errado aqui. Eu não consigo vencer o medo de dirigir, e eu comecei a perceber na minha vida que as outras coisas também não estavam indo bem. E eu falava, nossa, isso tudo tem a ver com o medo de dirigir? Parece que eu ia em busca de tratar aquele medo, abrir uma caixa preta, cheia de lacunas e pontos de interrogação e situações na minha vida que eu precisava trabalhar e tratar. Eu precisava cuidar da minha vida sentimental, eu precisava cuidar da minha vida física, eu precisava cuidar da minha vida emocional, eu precisava cuidar da minha espiritualidade, como que estava o meu relacionamento com Deus. Eu já estava distante dele. Todas as coisas que eu estava fazendo já não estavam mais me conectando, nem com Deus, nem comigo mesma. E parar e começar a trabalhar para colocar tudo no lugar. E aí, quando eu fui trabalhando ponto a ponto, cuidando, peraí, quem eu sou? E aí, na busca de quem eu sou, eu descobri que Deus não me deu um espírito de medo, não me deu um espírito de covardia, mas Ele me deu um espírito de poder, de ousadia, de amor e de equilíbrio, que está lá escrito em 2 Timóteo 1. Descobri isso, eu falei, não, peraí, tem coisas na minha vida que não tá certo. Então eu comecei a cuidar de mim mesma, comecei a querer descobrir quem eu sou. Quem eu sou, a Lilane, não a Lilane profissional, as minhas formações. E aí eu pergunto, você sabe quem você é? Você já buscou dentro de você quem você é? Você tem essas respostas? Quais são os seus sonhos? E aí eu fui buscando lá dentro e descobri e lembrando. Foi aí que eu comecei a lembrar, porque até então eu tinha esquecido a minha paixão por carros. Tava tudo escondido, tava tudo empoeirado, engavetado, longe. Eu descobri o quanto eu gostava de carros, eu descobri que eu gostava de velocidade, eu descobri que eu gostava de dirigir. Não era estar dentro do carro, era bom, era prazeroso. Eu descobri que dentro do meu carro eu posso louvar, eu posso buscar a Deus. Eu me lembrei o quanto a música me ajuda a relaxar. Eu lembrei coisas que eu realmente gosto de fazer e das coisas que me relaxam, que me alegram, que me fazem rir. Eu voltei a me conectar com Deus, a buscar a Deus, a ler a Bíblia, a falar com Deus, a orar e a ver as minhas orações sendo respondidas e atendidas por Ele. Eu descobri que eu tinha feridas emocionais, feridas do passado que não tinham sido tratadas, que não tinham sido curadas. E por conta dessas feridas eu estava aceitando migalhas de pessoas que não tinham compromisso nenhum comigo. Então, em setembro eu realmente descobri que eu tinha perdido o medo de dirigir. Por quê? Eu estou indo para outro estado, não conhecia, né? Tinha ido visitar muitos anos atrás, mas não conhecia as estradas, não sabia como as pessoas dirigiam, e sempre ouvia que as pessoas ali dirigiam de uma forma diferente. A estrada ali era muito perigosa, que a minha colega de trabalho, ela dirigia, mas ela não tinha coragem de ir para aquela estrada onde que eu estava indo, dirigindo. Ela preferia ir de aplicativo do que ir dirigindo por ser muito perigosa, e eu me vi dirigindo naquele lugar, dormindo tranquila, acordando no dia seguinte e indo para lá. No começo, eu ainda fiquei nervosa, só que de repente eu me vi dando carona para motoristas que dirigiam muito tempo,
Me via andando do meu lado com o meu chefe, que mexia toda hora no rádio, num botão, e falava que eu tinha que fazer assim, assim, assado. E eu passando tranquila ali por aquilo, e eu comecei a me emocionar muito e perceber, olha só, aquela menina, aquela mulher que tinha medo, hoje está aqui, em outro estado, dirigindo em outro lugar, dirigindo por estradas que muitos professores que estão aí na internet ensinando nem dirigiram por aqui, né? Muitos deles conhecem de estradas, mas dentro da sua própria cidade, no interior ou em estados próximos, mas nunca dirigiram aqui no Nordeste, e eu com tão pouco tempo habilitada, tô aqui dirigindo. E nesse período eu já estava mandando muitas mensagens para as mulheres, já estava influenciando outras mulheres, não só no Instagram, mas percebi, eu falei, nossa, por que não ajudar mais mulheres nessa jornada a perderem o medo assim como eu perdi? Porque é possível. Se a palavra de Deus fala que Ele não nos deu esse espírito de covardia, esse espírito de medo, né? Por que não ensinar para essas mulheres essa jornada de autoconhecimento, como você se livrar dos traumas do passado, como você descobrir quais são essas lacunas, esses traumas que estão abertos em você, como você destravar. E foi aí que surgiu a comunidade Mulheres Sem Medo. Essa comunidade eu compartilho com mulheres essa jornada de como vencer o medo de dirigir. E se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Quero te ajudar nessa jornada para vencer o medo. É possível vencer o medo. Eu venci. Decidi me especializar em psicologia do trânsito para que eu pudesse pegar na sua mão e te ajudar nessa jornada para vencer o medo, para que muitas mulheres, para que todas as mulheres que têm medo, não tenham mais medo de dirigir. Porque eu já vi várias mulheres falam assim, eu dirijo para todo lado, mas aí você vai perguntar para ela, mas você pega a rodovia? Você pega estrada? Ah não, não pego. Ah não, essa aqui eu não tenho coragem de ir. Isso daí não é ser uma mulher sem medo, isso daí é ser uma mulher com medo. Você tem coragem para algumas coisas, mas você não tem para tudo. Então, eu quero poder te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, contar comigo. Eu creio que da mesma forma que Deus trabalhou na minha vida, eu creio que Ele também vai trabalhar na sua e vai te ajudar e vai te curar dos seus medos, dos seus traumas, e você vai se sentir bem, feliz, tranquila dentro do seu carro, pronta para aprender e para absorver as técnicas de direção, porque todas as técnicas de direção, elas não fazem com que você coloque a sua cabeça no travesseiro e durma tranquila e acorde no dia seguinte e dirija seu carro. Não. O medo, ele é um pouco mais profundo do que isso. Muitas pessoas acham que sentir medo é frescura, mas você não ter paz, ou de repente você ter uma crise dentro do seu carro, isso é muito perigoso. E muitos acidentes acontecem porque as pessoas não estão trabalhando o seu lado emocional, não estão cuidando de dentro. Muitas pessoas vão para o trânsito sem dormir, sabem de o que fazer para você não ter crise de ansiedade em lugar nenhum. E saber que Deus é contigo e com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então esse é só o começo da jornada. Eu vou compartilhar aqui muitos mais vídeos para ajudar vocês. Contem comigo, e mulheres, entrem na comunidade que está na descrição do vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus.